Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um GTS Agrocast, um podcast do agro para o agro. Meu nome é Mário Franchi, faço parte da diretoria da GTS e estou aqui para vos acompanhar em mais uma jornada importante de troca de conhecimento, de falar de tecnologias e de muitos outros assuntos como inovação, sustentabilidade, qualidade, produtividade para o agro. Espero que nos acompanhe das redes sociais, dê o seu joinha e venha nos acompanhar em mais uma jornada de conhecimento. Hoje estamos iniciando o último episódio da primeira temporada do GTS Agrocast e que hoje vamos dedicar um pouquinho mais aos bastidores daquilo que nós fazemos aqui internamente em termos de inovação. E para isso tenho o grato prazer de ter dois convidados importantes, o Rafael Fer, nosso gerente de desenvolvimento de mercado, que nos tem acompanhado nesta primeira temporada em todos os episódios, ele é praticamente 100% de presença. Rafa, seja bem-vindo uma vez mais, nos apresentar para quem não nos tem acompanhado. É isso aí, Mário, obrigado GTS pelo convite, é uma honra participar dessa primeira temporada, como você falou, todos os episódios, cadeira cativa aqui como convidado, então foi muito bom. Para o pessoal que ainda não me conhece, eu sou o Rafael Fer, eu sou o gerente de desenvolvimento de mercado da GTS e a minha função aqui é fazer um pouco do meio campo entre os bastidores, a parte de pesquisa e o pessoal comercial que está lá na ponta, então eu fico dando esse suporte e sempre muito caminhando junto em parceria com o time comercial. Maravilha, vamos mais um bom papo. Vamos certeza. lá. E hoje temos um convidado especial, o Dr. Fábio Peixinho, nosso diretor de negócios, que está nos acompanhando lá longe do Vale de São Francisco. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo aqui ao nosso GTS Agrocast. É um grande prazer ter hoje você aqui conosco. Você é um dos grandes mestres nossos da inovação, um dos grandes responsáveis pela inovação dentro da GTS. E gostaria que te apresentasses aí um pouco para a turma que nos está assistindo te conhecer. Vamos nessa? Claro, mister. Agradeço o convite. É um prazer fazer parte dessa excelente ferramenta de comunicação do agro. Me apresentando um pouco aqui, eu sou o Fábio Peixinho, sou formado em agronomia pela Estadual da Bahia, aqui, como você falou, ao pé do Velho Chico, né? Tenho uma experiência de aproximadamente 15 anos na área de fertilizantes especiais. Estou no Grupo Terra Santa desde 2011, passei por diferentes empresas e cargos aqui, e nos últimos 3 anos liderei a equipe de inovação, e recentemente, como você comentou, recebi o excelente desafio de estar como diretor de negócio da GTS. Então, para mim, é um prazer fazer parte desse episódio. Maravilha, Fábio. O prazer é nosso, cara. Vai ser um papo fantástico, né? Aqui com alguns dos líderes importantes da inovação. Inovação, para quem nos assiste, que faz parte da nossa cultura e faz parte dos valores da GTS. Só para relembrar, é inovação, ética, transparência, faz parte da nossa cultura e são os nossos principais valores. Então, nada melhor do que termos aqui vocês para a gente discutir um pouquinho mais sobre inovação. E, para começar, vou fazer já uma primeira pergunta aqui para o Fábio, que é como, dentro do bloco, como nasce uma inovação. Eu vou perguntar ao Fábio como funciona o processo de inovação dentro da GTS. O que é que tu tens para nos dizer sobre isso? Excelente pergunta, Mário. Antes de mais nada, a inovação está no DNA da GTS, né? Na GTS, inovação está no cotidiano, tá? É um processo contínuo e eterno, nunca vai deixar de acontecer, né? São 3 pilares, vamos lá, que a gente acredita dentro de um processo de inovação, né, dentro da empresa, né? Um modelo que combina escuta ativa de mercado. Então, toda a nossa equipe tem realmente bastante ouvidos para estar observando as tendências de mercado, uma pesquisa aplicada do nosso time de inovação e engenharia de desenvolvimento, tá? Liderada pelo nosso P&D, garantindo as soluções tenham impacto real à produtividade agrícola.
Perfeito, maravilha. Então, sempre escutando o mercado, entendendo as necessidades e os problemas a serem resolvidos no mercado, né? Então, normalmente essas ideias de inovação vêm de onde? Vêm mais de produtores, demandas de campo, de time interno. O que é que tu dirias de uma forma geral? O cliente é o protagonista da inovação, Mário. Então, produtores e clientes é quem relatam os desafios no dia a dia do campo. Então, a maioria das ideias realmente vem do campo. Então, nossa equipe, a demanda de campo do nosso time comercial, através de coletas de feedback constante nas visitas, é o que traz realmente boas ideias para solucionar bons problemas no campo. E, claro, nosso time interno também participa, né, dessas ideias, nossa equipe de inovação também ouve tendências no mercado nacional e internacional para trazer novidades ao mercado. Maravilha, beleza. Agora imagino que isso seja uma explosão de ideias, porque a agricultura, você trabalha há 15, eu trabalho há 40 anos em agricultura e nunca tivemos momentos em que não apareçam necessidades, em que não apareçam problemas. Então imagina a explosão de coisas que devem chegar para todos nós dentro da GTS. E aí eu queria te perguntar como é que vocês priorizam essas oportunidades de negócio? Qual é a ordem de prioridades nessas novas possibilidades de negócio? Olha, Mário, a gente opta por 3 critérios. Primeiro, o impacto real ao produtor, né? Aquela demanda que gera maior ganho de produtividade e eficiência no campo. Segundo, claro, viabilidade técnica e econômica, né? Então, tem que trazer qualidade, segurança e custo competitivo. E, por último, um alinhamento estratégico com a empresa, né? Então, nós temos nossa visão de inovação, né? Inovação prática e sustentável, né? Optamos não trabalhar com moléculas químicas que têm um impacto na sustentabilidade agrícola. Perfeito, ótimo. Sustentabilidade é um dos nossos pilares importantes, né? Trabalhar com moléculas orgânicas, com equilíbrios orgânicos que estejam realmente dentro dos parâmetros de sustentabilidade, porque nós temos que tratar do nosso planeta para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e a gente sabe que isso é uma tendência, né? A tendência de minimizar o impacto nos agricultores, o impacto na saúde humana, tudo isso realmente faz parte do nosso pensamento e da nossa estratégia. E aí eu iria perguntar para o Rafa, como é que vocês recebem, como é que vocês entendem essas demandas no campo aí a nível do desenvolvimento do mercado, Rafa? Legal, Mário, essa é uma excelente pergunta. A gente fala tanto de inovação, de escuta ativa, então nada melhor do que a hora que a gente identifica uma demanda, uma oportunidade de inovação, que essa inovação faça sentido para o nosso cliente, né? Que a gente consiga agregar em algo que ele precisa solucionar no campo, ali, alguma dor, algum problema. Então, é como o Peixinho comentou, e a gente sempre fala também, né, a questão da escuta ativa, então a gente é muito bem atento a esse sentido. Toda a visita que a gente faz com os nossos clientes, com os nossos parceiros, a gente vai muito para ouvir a necessidade que tem lá no campo, e a partir daí a gente enxerga algum gargalo, algum ponto de melhoria, e com isso, com essas informações, a gente traz a lição para dentro de casa, né? E a partir daí, como o Peixinho falou, com todo o nosso time de inovação, eu aqui representando o DM, tem o Lucas, até deixar um abraço para o Lucas, grande parceiro aí do P&D. É verdade, um abraço para o Lucas, que nos vai assistir em algum momento. Exato, representando também o time de P&D, que faz parte, né, da inovação. Então, a partir disso, a gente levanta as informações no campo, entende o que o nosso cliente está precisando, né, o produtor está precisando, alguma dor, algum problema ali que ele tem, nutricional, fisiológico, bioestimulação, enfim. Então, a gente traz isso para dentro de casa. Com esse gargalo, aí a gente consegue, de fato, desenvolver a solução que a gente vai ofertar para ele. Seja uma solução de parte estratégica, onde a gente pega algumas tecnologias, algumas soluções que a gente já tem e monta ali um manejo, né? Entrega essa solução como manejo, ou de fato, em algumas situações específicas, a gente consegue até customizar alguma solução nova para esse cliente para resolver aquele problema. Então, resumindo assim a resposta à sua pergunta, é muito da escutativa que começa lá no campo, lá na ponta, e a gente traz
para dentro de casa, né? Beleza. Demanda de inovação. De entender, para quem não está tão ligado ao agro, que uma dor do agricultor não é efetivamente uma dor de saúde dele, né? Uma dor no agricultor é um problema, é uma necessidade de produtividade, qualidade, enfim. Mas nós temos o hábito, todos como agrônomos, de falar um pouco da dor do agricultor, e uma coisa que é importante é a nossa realmente escuta ativa. E nesse sentido, Rafa, poderias nos dar um exemplo ou dois de uma solução assim recente que esteja na tua memória, de tentarmos acabar com uma dor de um produtor, acabar com uma necessidade, acabar com uma dificuldade, com um determinado problema? Vem-te assim rapidamente algumas coisas à cabeça? Sim, com certeza. São várias, porque como mas não temos tempo para falar de todas, a gente sabe, né? Tem muitas dores aí, né? Mas vamos focar em uma ou duas dores. Legal. Como eu falei, toda solução ela nasce de uma demanda, então assim, são vários exemplos que eu falei, mas para situar, para pensar alguns, recentemente a gente trabalhou muito bem uma solução que chama Perle. A gente recentemente trabalhou com o pessoal de grãos, né, equipe de grãos. Então, basicamente assim, em resumo, o Perle ele nasce para ajustar uma demanda nutricional, fertilidade, de bioestimulação a nível do solo. Então, quando a gente faz essa aproximação técnica com o nosso cliente, a gente consegue obter informações dele através do relato, depoimento do que ele está com dificuldade no campo e também através de análises, né? Então, análise de solo, de folha, enfim. E a gente consegue, então, desenvolver essa solução Perle e customizar para poder balancear e ajustar todo o nível de fertilidade daquela propriedade, né? Perfeito. Esse é um exemplo. A gente tem um outro exemplo também, onde a GTS foi pioneira na questão do manejo ali junto com a vinhaça, né? Que é o que a gente chama de ativador de vinhaça. Então, é uma solução excelente para quem trabalha com cana, né? O pessoal não está acostumado, às vezes, com esse termo aí da vinhaça. É muito ligado ao setor sucroenergético. Então, a GTS desenvolveu uma solução e foi pioneira nesse manejo. Então, a gente consegue agregar ali benefícios químicos, físicos e biológicos do solo, trazer, né, nutrientes que estão retidos ali, como fósforo, por exemplo, o fósforo lábil, né, que a gente fala, consegue trazer de volta para a solução do solo, evitar a lixiviação de outros nutrientes, como o potássio, por exemplo. A vinhaça é muito rica em potássio, né, então, numa quantidade grande, dependendo da situação, pode haver lixiviação, então a gente consegue melhorar todo o aproveitamento nutricional. Esse é um grande exemplo. E talvez um grande case de sucesso da GTS é o nosso programa de concentração energética, né, Mário? Também foi desenvolvido no setor sucroenergético, e eu falo assim que a cana ela tem uma particularidade em relação às outras culturas, como por exemplo de HF, né, HFC, que nessas culturas de HFC a gente quer manter a flor na planta, né? Exato. Claro. Existem até manejos, a gente tem soluções para fazer o pegamento da florada, o pegamento do fruto, e na cana é o contrário, a gente não quer a flor, né? Porque a flor ela é um dreno energético, metabólico muito grande. Então ele acaba, entre aspas, assim, roubando a energia, os metabólitos, o açúcar, a água, né, do colmo, e indo para a flor. Na cana a gente quer acumular açúcar no colmo, né? Claro, não quer o objetivo, né? Exato. Então o programa de concentração energética surgiu disso. Hoje o que se fazia até então, as usinas, né, os fornecedores de cana, aplicam inibidores químicos, né? São moléculas químicas que têm vários efeitos colaterais, acaba inibindo o florescimento, mas você tem todo um problema de travar o canavial, você tem problema de deriva às vezes. E o programa alguma intoxicação ali, né? Exatamente. E o programa de concentração energética vai no caminho contrário. A gente consegue estimular a cana através de nutrição, principalmente bioestimulação. Então esse canavial continua crescendo, acumulando açúcar, acumulando biomassa, com moléculas naturais, orgânicas, então não tem esses efeitos colaterais, né? E para falar um pouquinho do programa de concentração energética, queria contar um pouquinho com a ajuda do Peixinho, né? Não, mas o Peixinho é o especialista, é o cara, é o pai da criança. Foi um dos idealizadores. O cara tava lá, né, vendo todas aquelas coisas, praticando aquela escuta ativa que ele fala. Então, vamos lá, Peixinho, conta aí a história. Como é que isso aconteceu? Claro, posso compartilhar. Então, tive a oportunidade de viver 2 anos na Flórida e lá identificamos um problema grave, né? 50% da variedade plantada na Flórida sofre com problemas de florescimento. E diferente do Brasil, lá é proibido o uso de químicos, né, para esse fim de inibição de florescimento. Foi aí que foi nos dado o desafio de criar algo que trabalhe nutrição e fisiologia, especificamente da cana,
para que mude ali rotas metabólicas dentro da planta e a gente consiga reduzir o florescimento e reduzir a isoporização. Então foi um trabalho longo de 2 anos lá, e a partir disso nós trouxemos e lançamos no Brasil o programa de concentração energética, que é um sucesso e está aí acumulando resultados positivos no Brasil. Show de bola, show de bola. Valeu, Fábio. Legal. É importante conhecer essa origem, né? Essa história da origem desse grande programa de sucesso, que é o programa de concentração energética, que a gente tem vindo a desenvolver aí no mercado sucroenergético já faz algum tempo e com resultados bastante interessantes. Até agora, turma, nós falamos do passado, né? Mas a inovação não vive do passado. A inovação vive para o futuro, nós temos que ser protagonistas, né? Temos que ser protagonistas, temos que estar sempre na frente, e eu costumo dizer, né? Qualquer empresa no mundo sem inovação morre. Quando a gente olha, por exemplo, para uma Motorola, quando a gente olha para outras empresas, Ericsson e outras, se esqueceram da inovação, se esqueceram de protagonizar mudanças, ficaram para trás. Muitas quebraram. Estamos falando aqui, por exemplo, de uma Kodak, né, que continuou achando que ia vender papel de fotografia, acabou praticamente morrendo. E, portanto, se nós não fazemos, alguém vai fazer, e, portanto, é importante a gente criar e sermos protagonistas. Eu costumo dizer que na vida tem 2 tipos de empresas, né? Ou pessoas. Ou somos protagonistas ou somos vítimas, né? Não adianta depois estar dizendo que eu não me adaptei. Aí não resolve nada. Então temos que ser protagonistas. E para ser protagonistas, nós temos que estar na frente. E eu sei que vocês aí a nível de P&D, a nível de desenvolvimento de mercado, a nível de novos negócios, cara, tem muita coisa aí no forno que está sendo desenvolvida. Sem entrar nos grandes segredos, que nós não podemos falar os grandes segredos, que é para não entregar o ouro ao bandido, como a gente costuma dizer na minha terra, mas vocês podem dar um spoiler aí do que é que hoje está aí no forno, né? Não sei, começamos pelo Fábio. Fábio, o que é que tu poderias dizer aí para nós, sem dar muitos... Podes falar sobre tecnologias que estão no forno, customizações, enfim. O que é que tu podes dizer para a gente aí, rapaz? Tá apertando a gente Mário, aqui. o que eu posso... tá apertando. Não, de jeito nenhum. Só para falar. O que eu posso dizer, mister, é que a gente tem várias linhas de pesquisa em andamento, tá? A gente está focando muito os estudos agora em moléculas com tecnologia para uso em drone. Tem sido realmente um foco em nossas pesquisas, né? Também plataformas digitais, né, com monitoramento via satélite para acompanhar melhor ainda nossos clientes. Evolução das linhas de biofuncionais, estudando bastante a questão da proteção das plantas, né? Aí o Rafa também pode ajudar um pouco desse projeto que está sendo bem estruturado pelo Rafa, né? Mas a nossa linha de pesquisa flui muito nessas 3 situações que eu posso... Outras ainda não posso falar, tá? Mas essas 3 aí, o mercado logo vai deixar. Vai deixar a turma muito curiosa, mas é bom, né, ficar curioso. Agora, já que o Rafa pode nos ajudar aí um pouquinho, primeiro dizer-nos o que é isso, biofuncionais. Não sei, ele falou ali de biofuncionais, eu acho que algo que deve ser algum código interno e para a gente entender um pouquinho melhor. E, Rafa, o que é que tu dirias para agregar um pouquinho mais aí, alguns spoilers aí, para além dos biofuncionais? Como é que estão as coisas aí nas tecnologias, o que é que está para ir no forno, para o curto e para o médio prazo? Legal, achei que você ia apertar só o peixinho com essas perguntas, mas... É que você sempre me aperta no final, fazem perguntas, cara, então eu tenho que apertar. Não, legal. Bom, Mário, eu sempre comento assim que a GTS ela inova a cada safra, né? Toda safra surgem novas demandas, novas escutas ativas, então sempre surgem oportunidades para resolver algum tipo de demanda, algum tipo de problema no campo. O que a gente tem, assim, o que dá para dizer a curto e médio prazo, como você falou, né, a linha de biofuncionais, ela já é uma realidade, então ela está cada vez mais se consolidando dentro da nossa caixinha de ferramentas que a gente consegue oferecer para os nossos clientes. Basicamente, o que é o biofuncional, né? O pessoal que já assistiu os episódios anteriores vai lembrar que eu sempre falo que toda a solução da GTS tem alguma tecnologia fisiológica ali embarcada que vai estar em sinergia com aquele nutriente, né, para aquele momento. Então, só um exemplo, por exemplo,
se a gente tem uma solução para enraizamento, então a gente tem alguns nutrientes que são importantes, que vão favorecer o sistema radicular, e ao mesmo tempo a gente tem algum composto fisiológico, alguma molécula natural que vai ajudar a planta a enraizar. Então está em sinergia com o que a gente quer. E o biofuncional vai além disso. Então, além da parte nutricional, o estímulo fisiológico, a gente também agrega algo na luta biológica, vamos dizer assim. Então, é uma solução bem completa e bem robusta que com certeza agrega muito no campo, né? Esse é um dos projetos, né? Que, como eu falei, já é uma realidade, cada vez mais está se consolidando, os bifuncionais. Mas também consigo trazer um outro bom exemplo, Mário, que é o nosso programa de resistência sistêmica, né? A gente está evoluindo ele, está aprimorando esse programa. Então, hoje ele é composto pela solução CrabGuard. Acho que o pessoal, se acompanhar, o que acompanha os outros episódios, vai ver que eu já falei dessa solução em algum momento, né? Mas, assim, rapidamente, é uma solução que trabalha muito o metabolismo secundário das plantas, é o metabolismo de defesa, né? Então, vai promover uma defesa natural que a própria planta já faz, né? A gente consegue aprimorar, intensificar essa defesa contra patógenos, né? Fungos, bactérias, vírus. Então, esse programa a gente está aperfeiçoando ele. Então, vai vir uma evolução, uma nova solução, que além dessa parte de proteção para patógenos, a gente também vai conseguir dar uma resistência em questão de conforto térmico para a planta, por exemplo. Então, assim como a gente, né, os humanos, os animais, também sofrem um estresse térmico, vamos dizer assim, Claro. Com a planta não é diferente. Então, a hora que ela está numa situação de estresse térmico, uma alta temperatura, por exemplo, ela vai perder água para o ambiente, ela vai fechar estômago, então com isso você reduz ali processos metabólicos, né, fotossíntese e outros processos vitais, e isso acaba comprometendo a produtividade, a qualidade. Então a gente vai ter ferramentas também para promover esse conforto térmico e dar condições para a planta, mesmo numa situação de estresse, continuar com o fôlego ali, continuar produzindo. Então, esses são alguns exemplos que dá para trazer. Spoilers aí. Exato, exatamente. Nossa, é coisa legal, hein? Diferente aí, uma coisa do conforto térmico, né? Que é uma coisa que está acontecendo. Nós estamos verificando aí realmente mudanças climáticas, nós estamos vendo muita coisa e realmente melhorar esse conforto térmico para as plantas também, né? Eu imaginava que protetor solar para as pessoas, né? Conforto térmico pode vir de várias áreas, é você se hidratar, a planta se hidratar, proteger-se, enfim, várias coisas interessantes. Então, é lógico que fazendo parte dos nossos valores, é evidente que a inovação está na nossa cultura, né? Faz parte da cultura nossa, da GTS. E eu tenho aqui algumas questões que eu gostaria de passar para vocês nos darem alguns spoilers também. Bom, e agora que estamos há mais de 20 anos no mercado, mais de 20 anos de história, como é que nós mantemos esse espírito inovador desde sempre, Fábio? O que é que tu terias para dizer para nós? Boa questão, Mário. Inovação, conforme falei, está no DNA, desde a fundação, né? Vem do nosso acionista e irradia por todos os setores da empresa, né? Eu sou suspeito a falar, né? Estou aqui no grupo há 14 anos, né? Participei e presenciei as evoluções, desde a época da só nutrição protegida, depois do crescimento em fisiologia, lançamentos da GTEx, lançamento de posicionamentos específicos, né? Então, esse espírito inovador se mantém vivo, porque nunca acomodamos, né? Sempre buscamos desafios. E iremos continuar investindo em pesquisa, em parceria com institutos de pesquisas externos, parcerias internacionais e também vibrando com os resultados dos nossos clientes a campo. Maravilha. E tu, Rafa, o que é que dirias? Não, legal, Mário. Pegando a fala do Peixinho aí, contando um pouquinho da história, me veio um filme na cabeça. Eu também já tenho alguns anos de GTS, se soma as duas passagens, dá em torno de 5 anos, né? O Peixinho comentou lá no início de nutrição protegida. Inclusive, a gente tem até um episódio, acho que é a abertura, né, da temporada, a gente fala um pouquinho da história, então foi bem bacana, passou um filme aqui na minha cabeça. E pensando assim em inovação, Mário, eu acho que a gente tem que ser movido a desafios, né? E com a GTS não é diferente. Então é muito do que a gente fala, né? Aquela questão da escuta ativa. A gente quer ser muito desafiado no campo, né? Do ponto de vista assim de enxergar a oportunidade de resolver aquele problema nutricional, fisiológico, onde a gente consegue colocar alguma ferramenta de bioestimulação. Então isso só é possível com a presença a campo e principalmente com a escuta ativa, né? A hora que a gente junta isso, tá presente no campo, tá junto com o nosso cliente, com o produtor, entender a real necessidade que ele tem no campo, o que vai agregar para ele que faça sentido,
a gente torna isso um desafio e, consequentemente, esse desafio se traduz em inovação, né? Entendido, claro. Isso faz parte, né, realmente do nosso DNA. Então, pelo que eu vejo, esta pergunta para vocês, eu acho que tem uma resposta simples, né? Bom, então, turma, pelo que vimos, né, essa história realmente da inovação, do desenvolvimento, tudo aquilo, a nossa escuta ativa de desenvolver novas soluções, e nós temos agora que olhar para o futuro, né? Que vocês já falaram bastante sobre algumas coisas que estão no forno, né? E agora vamos falar, já falamos muito daquilo que a GTS faz, aquilo que a gente faz de protagonismo, de desenvolvimento, de inovação. Agora vamos olhar um pouco para fora, né? Como a gente tem olhado muito para fora, sempre estamos olhando para o mercado, sempre estamos olhando para os agricultores, os problemas que eles têm, e agora vamos olhar um pouco para o futuro do campo, para esse futuro da agricultura, né? E vamos tentar entrar um pouquinho naquilo que vocês entendem sobre o futuro do campo, né? E eu iria fazer uma pergunta para os dois, que seria: qual será um dos grandes desafios tecnológicos do agro nos próximos 5 a 10 anos? Fábio, o que é que tu dirias? Mário, esse é um tema muito importante, tá? Eu acredito que o grande desafio será conciliar produtividade, sustentabilidade e rentabilidade, né? O mundo todo precisa por mais alimentos e a gente em menos área, né? Então a gente tem que verticalizar nossa agricultura, gerando menos impacto ambiental, né? Então eu entendo que o aumento de tecnologias que visam a eficiência de insumos agrícolas, a resiliência das plantas ao estresse climático e a digitalização do campo podem ser peças importantes na transformação do agro, para a gente ter sempre mais decisões assertivas no campo. Concorda, Rafa? Tem a mesma opinião? O que é que agregarias aí? Beleza, Fábio. Não, concordo sim, faz todo sentido o que o Peixinho comentou. E também, assim, para complementar, eu acredito que a busca por diferenciação, o que a gente sempre vai atrás desse desafio, né? Buscar se diferenciar na questão de bioestimulação. Então, o nosso time de inovação está sempre atento a essas novas tendências. Tem moléculas hoje, Mário, que ainda nem tem o olhar do agro, ainda não está nem focado assim, em relação a algumas proteínas, alguns ácidos orgânicos que existem na natureza, mas que hoje ainda não são amplamente utilizados na agricultura, mas que as pesquisas trazem, né, resultados, mostram que pode ter um grande efeito na questão de qualidade, produtividade. Então, acho que buscar essa diferenciação em bioestimulação também é um grande desafio que o agro, como um todo, né, precisa ir atrás também. Entendi. Então, entendo perfeitamente que estamos enxergando o futuro, estamos enxergando essas principais tendências e aí eu vos pergunto, né, dentro de tudo aquilo que está sendo feito, como nós realmente vamos querer estar posicionados nesse futuro, hein, Fábio? Sem dúvida, como protagonistas, Mário, né? Essa transformação tecnológica está dentro da GTS, essa busca por inovação está dentro da GTS. Nós buscamos sempre antecipar, né, as tendências, né, em tecnologia e lançar com bastante dinamismo, né, o mais rápido possível para o produtor, para que o produtor vá ajudar o produtor a desenhar o agro no futuro. Perfeito, Rafa. E o que é que tu agregarias aí nesse papo tão inovador de protagonismo? Legal, eu vou no mesmo caminho. A GTS tem que se posicionar de uma forma ativa nessa busca, né, por inovação. E aquilo que eu sempre falo, essa inovação, ela tem que fazer sentido para o produtor, para o nosso cliente. Então, a escuta ativa, essa parceria, essa aproximação técnica com os nossos clientes, ela é muito importante. Eu acho que o caminho é esse. Beleza. Eu acho que o papo de inovação que está dentro do nosso DNA foi fantástico, né? Hoje escutamos aqui várias coisas, vários spoilers, sem dizer muita coisa, que nós temos que deixar as coisas, né, um pouquinho as nossas cartas na manga para depois saírem no momento certo. Mas com certeza, para quem nos está assistindo, para quem nos está ouvindo, quem nos acompanha, podem ter a certeza que está muita coisa aí no forno, que está sendo preparada para auxiliar a todos os produtores, a todos os nossos clientes, a cada vez conseguirem aguentar essa pressão de concorrência, porque como nós já temos falado, o mercado consumidor
está cada vez mais exigente e então em todas as áreas as pessoas estão começando a olhar para os rótulos, estão começando a querer olhar se aquele amendoim foi produzido com sustentabilidade, vão querer ver se aquele açúcar tem uma determinada certificação, é um café de origem, é um azeite de origem, enfim. Então tudo isso exige um forte protagonismo e nós, como empresa inovadora, temos que estar na frente para ajudar realmente os produtores a produzirem melhor, com qualidade, com produtividade. Gostei muito de uma das frases que tu comentaste, Fábio, sobre a verticalização, né? Eu acho que nós estamos com fortes pressões ambientais, temos pressões inclusive de parceiros comerciais, sejam políticas ou não vamos entrar nesse detalhe, portanto nós temos que fazer mais com menos área, né? E isso é realmente um desafio muito grande que o Brasil tem conseguido ganhar, está na frente em agricultura, em regiões tropicais, sabemos que a nossa tecnologia e nós temos a certeza que a nossa GTS tem contribuído demais para esse protagonismo e, portanto, fica muito claro que inovação na GTS não é um discurso, é a nossa cultura, né? E é uma cultura que vem de cima para baixo. Acionistas, diretoria, de tudo permeia por todos os níveis da empresa, seja outras áreas que não estão aqui em causa, como administrativa, enfim, tecnologia de informação e outras coisas. Inovação é um motor grande e, portanto, nós não estamos olhando o futuro, nós estamos criando esse futuro, que eu acho que é a parte mais importante. Eu digo sempre que você ou é inovador ou você é seguidor. E nós, felizmente, vamos tendo muitos seguidores, ok? Então, para terminarmos este nosso papo, infelizmente o tempo é escasso, né, Fábio? Poderíamos continuar aqui muito tempo batendo um belo de um papo, mas infelizmente estamos terminando e para encerrar, né? O Fábio é recente aqui nesses nossos papos, sempre temos uma dinâmicazinha, sempre temos uma dinâmica com algumas perguntas de resposta rápida, seja com uma frase curta ou uma palavra. Não sei se estavas preparado para isso, mas se não estavas preparado, azar, vai ter que responder do mesmo jeito, né, Rafa? Vamos tentar. Então vamos lá. Então, vou-te fazer 3 perguntas e quero uma frase curta ou uma palavra. Primeira pergunta, inovação em uma palavra. GTS. Opa, foi bem. Foi bem. Mandou bem, beleza. Segundo, qual o maior desafio da pesquisa hoje? Mário, eu acredito que levar soluções que funcionem na prática no tempo que o produtor precisa. Não foi uma palavra, não foi uma frase tão curta, mas valeu. Não tem como realmente encurtar mais. Está perdoado, Rafa? Podemos perdoá-lo? Não, tá bom, beleza, então. Como é a primeira vez, tá ok. E última pergunta. Laboratório ou campo? Os dois, sem dúvida. O campo direciona a necessidade, o laboratório cria e o campo volta e valida. Beleza, boa, foi bem. Muito bem, tá aprovado, doutor. Podemos convidá-lo para mais episódios, né, Rafa? Eu acho que faz sentido. Foi bem. Sempre à disposição, meu amigo. Valeu. Pro Rafa, vamos lá. 3 perguntas. Bioestimulação é essencial para altas produtividades. Essencial para altas produtividades. Mandou bem, hein, Fábio? Foi bem, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá. O que não pode faltar em uma inovação? Inspiração, transpiração e vontade de superar desafios. Foi bem, hein? Inspiração, transpiração e vontade de superar desafios. Gostei. Bem bom. E por último, a tecnologia que mais te inspira? São as tecnologias fisiológicas, né? Ou seja, todas as GTECs. Todas as GTECs. Não, foi legal, foi bem. Muito bom, Rafa, muito bom. E infelizmente estamos aqui terminando mais esse episódio. Exato, né? Mas antes de terminar, Mário, Peixinho, o Mário sempre aperta a gente, eu sempre comento, né, tudo que vai e volta. Então eu queria voltar com uma pergunta para você, Mário, para finalizar. Uma tendência que veio para ficar? Produtividade com qualidade e sustentabilidade. Diria que
é um caminho sem volta, E aí, Peixinho? se estiverem de acordo. Mandou bem? Boa. Foi bem. Fui menos mal, né? Fui menos mal. Mas, turma, cara, todo esse papo maravilhoso, cara, adorei. Gostei muito, tá? Fábio, muito obrigado aí pela tua participação e pela tua colaboração todos esses anos aqui com a gente na GTS. Fantástico, foi muito bem. E para uma primeira apresentação, o Fábio se superou, muito bom. Acho que vamos ter que convidá-lo mais vezes, né? E Rafa, uma vez mais, muito obrigado pela tua participação nesse Espaço Papo. Nós tivemos um monte de ideias novas, demos alguns spoilers interessantes, né? Exato. Sobre a inovação. Valeu, Rafa, muito obrigado. Valeu, pela tua Mário. participação. Para mim foi uma honra poder participar dessa primeira temporada e que vem a segunda com muitos episódios. Vamos embora. Vamos para a próxima temporada. Isso E assim, turma, chegamos, infelizmente, né? Estamos chegando, né? Tudo que é bom acaba que acabar e estamos chegando ao final da primeira temporada do GTS Agrocast. Foram episódios realmente de muita troca de conhecimento, de muita inovação. Eu quero agradecer a todos os convidados que participaram nestes vários episódios, particularmente a vocês hoje, Rafa, toda a turma que está aí nos bastidores, né? Porque nós estamos apenas aqui na frente, mas tudo isto tem um trabalho grande de bastidores, toda a turma que organizou o Agrocast, que pensou fortemente na Agrocast, e quero agradecer fundamentalmente também a todos os parceiros, a todos os colaboradores, a todos os assistentes, aos clientes, a quem nos assiste e quem fica com vontade realmente de nos assistir mais para as próximas temporadas. Acabou a primeira temporada, é apenas a primeira temporada, vamos ter muito mais, vamos trazer mais inovação, vamos falar sobre mais culturas, vamos trazer muito papo técnico, muita tecnologia e, portanto, esperamos revê-los em breve para uma próxima temporada. Agradecemos muito a vossa participação, a vossa colaboração e até breve.